Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. É como um nó na garganta que aperta, aperta, e a gente acha que nunca vai soltar. Um peso no peito que a gente carrega por anos, por décadas, como uma mala invisível cheia de lembranças pesadas. A gente tenta esquecer, tenta enterrar lá no fundo da alma, mas a vida tem um jeito de nos lembrar que certas marcas nunca se apagam de verdade. Elas ficam ali, quietinhas, esperando o momento certo para virem à tona. E hoje, meus queridos, depois de tantos e tantos anos, com os cabelos brancos e as mãos já enrugadas pelo tempo, eu resolvi que chegou a hora. Resolvi abrir meu coração, escancarar a porta da minha memória e deixar que essa história, que me moldou e me transformou, seja contada. Meu nome é Helena da Silva Rezende, e eu já vi muita água rolar debaixo da ponte. Tenho 82 anos de vida vivida, de risos e lágrimas, de alegrias e tristezas que se misturam como as cores de um pôr do sol no interior. E essa, meus queridos, essa é a história que marcou a minha vida de um jeito que vocês nem imaginam. Uma história que começa com a inocência de uma menina que acreditava no mundo cor-de-rosa e se transforma, aos poucos, na força inabalável de uma mulher que aprendeu a se levantar mesmo quando o chão sumia debaixo dos pés. É uma jornada que me levou ao fundo do poço mais escuro, onde eu achei que não havia mais luz, mas que, por um milagre da vida e da minha própria teimosia, me deu a coragem para escalar de volta, tijolo por tijolo, degrau por degrau, até encontrar o meu próprio sol. Se vocês, meus queridos, gostam de histórias reais, daquelas que apertam o peito e fazem a gente refletir sobre a vida, já deixem o like de vocês aqui, para que essa história possa chegar a mais corações. Se inscrevam aqui no canal, para não perderem nenhuma das minhas prosas. E me contem, nos comentários, de onde vocês estão me ouvindo, qual cidade, qual estado. É um carinho para a vó Helena saber que tem gente de todo canto me escutando. Agora, por favor, escutem com atenção redobrada, porque o que eu vivi, o que eu enfrentei, pouca gente teria suportado. É uma história sobre a vida no interior do Brasil nos anos 60 e 70, sobre sonhos simples que foram brutalmente interrompidos, e sobre como um ato de maldade pode mudar tudo, mas jamais, jamais, apagar o espírito de quem luta. É uma prova de que a resiliência é a maior herança que a gente pode ter. Ah, meus queridos, como eu me lembro daqueles tempos. A gente fala em passado e parece que foi ontem, mas já se foram tantas décadas. Eu nasci e cresci numa cidadezinha chamada Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Não essa Pouso Alegre de hoje, cheia de prédios, de carros, de gente apressada. Não, a que eu conheci nos anos 60, quando eu era mocinha, era outra completamente diferente. Era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, cadenciado pelo sol que nascia por trás das serras e se punha no horizonte, pintando o céu de cores que só o interior sabe fazer. As ruas, na maioria dos bairros, ainda eram de terra batida, e a gente sentia o cheiro da poeira levantada pelos carros e pelas carroças, misturado com o cheiro de orvalho nas manhãs frias. O aroma de café torrando invadia as cozinhas desde cedo, e o canto dos galos era o nosso despertador natural, antes mesmo do sino da igreja matriz começar a bater as horas, marcando o ritmo da nossa gente. Minha casa ficava ali, pertinho da igreja, e eu me lembro bem do som do sino, que parecia um abraço, um lembrete de que a vida seguia, simples e abençoada. Minha família era simples, mas era um tesouro de amor e união. Meu pai, o seu João, era um pedreiro de mão cheia. Tinha mãos calejadas de tanto carregar tijolo e misturar massa, mas um coração de ouro que cabia ao mundo. Ele construía casas com a mesma dedicação e capricho que construía sonhos pra gente. Sonhava com um futuro bom para os filhos. Minha mãe, a Dona Rosa, era costureira de mão cheia. Ah, essa mulher era uma artista. Fazia uns vestidos que pareciam obras de arte, com rendas delicadas e bordados que encantavam as moças da cidade, que faziam fila na nossa porta para ter um vestido da Dona Rosa. Eu me lembro dela sentada na máquina de pedal, daquelas antigas, de ferro fundido, que a gente tinha que empurrar com o pé. O barulhinho tec-tec-tec da agulha era a trilha sonora da nossa casa, uma melodia constante de trabalho e dedicação. E eu ali, sentadinha no chão de madeira, juntando os retalhos coloridos que sobravam dos vestidos, imaginando minhas próprias criações, minhas próprias bonecas de pano. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, o Zé e a Maria, e éramos inseparáveis, grudados como carrapato. Brincávamos na rua até o sol se pôr, inventando 1001 histórias, transformando o quintal em floresta e os vizinhos em personagens. Corria descalça, sentindo a terra quente nos pés no verão, e a frieza úmida da terra depois de uma chuva. O vento nos cabelos era minha liberdade. A gente subia em árvore, roubava a manga do quintal do vizinho, com todo respeito, viu? Fazia boneca de sabugo de milho e carrinho de rolimã.
Coisas de criança, coisas de um tempo que parece tão distante agora, mas que vive vívido na minha memória, com cheiro de terra molhada e riso solto. A gente não tinha muito luxo, não. Não tinha televisão colorida, nem telefone em casa, muito menos geladeira cheia de coisa. Mas tinha o suficiente, e isso era mais que o bastante. Comida na mesa, sempre fresquinha e feita com carinho, roupa lavada e passada, um teto seguro para nos abrigar das chuvas e do sol forte. O fogão a lenha da minha mãe, sempre aceso, era o coração da casa. Ele enchia o ar com cheiro de comida boa, um feijão fresquinho, cozido no capricho, um frango caipira com quiabo que desmanchava na boca, um pão de queijo quentinho no fim da tarde, recém-saído do forno. A gente se sentava em volta da mesa grande de madeira, todos juntos, e era uma festa. Meu pai contava as histórias do dia, as novidades da obra, as conversas da rua. Minha mãe dava bronca na gente para comer direito, para não fazer bagunça, mas era uma bronca cheia de amor. E a gente ria, ria muito. A risada da gente ecoava pela casa, enchendo tudo de alegria e de uma sensação de pertencimento que eu guardo até hoje. A escola ficava a poucas quadras de casa, e eu ia a pé, de mãos dadas com a Maria. A gente passava pelas roças, via os animais pastando tranquilamente, ouvia o canto dos pássaros que pareciam saudar o dia. Na aula, eu era aplicada, gostava de aprender. Minhas matérias preferidas eram português e história. Gostava de ler, de escrever, de descobrir mundos novos através das palavras. Sonhava em ser professora, em ensinar as crianças a descobrir o mundo através dos livros, a desvendar os segredos das letras e dos números. Me lembro da professora Dona Lúcia, uma senhora de óculos na ponta do nariz e voz mansa, que me incentivava a estudar. Ela dizia que eu tinha um dom, uma inteligência que precisava ser lapidada, que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Aquilo me enchia de orgulho e me dava mais vontade de aprender, de ir além. Os finais de semana eram sagrados, especiais. Domingo de manhã, a gente ia para a missa na igreja matriz. Minha mãe vestia a gente com a melhor roupa, ajeitava nossos cabelos com fitas e laços. E lá ia a família Rezende, caminhando em procissão pela rua principal, cumprimentando os vizinhos e amigos. Depois da missa, tinha o almoço farto na casa da vovó, que morava no sítio, a uns bons quilômetros da cidade. A gente ia de charrete, puxada pelo seu Tobias, o vizinho, numa viagem que parecia uma aventura, com o vento no rosto e o cheiro de mato invadindo tudo. Lá tinha cheiro de terra molhada depois da chuva, de flores do campo recém-colhidas, de fumaça de fogão a lenha. A vovó fazia uns bolos de fubá que eram de comer rezando, com queijo e goiabada, e a gente passava a tarde correndo pelo pasto, brincando de esconde-esconde no meio do milharal, subindo nas árvores frutíferas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja, roxo e vermelho, e a gente voltava para casa com o coração cheio de alegria e o corpo cansado, mas a alma renovada. As festas juninas eram um acontecimento na cidade, o ponto alto do ano. A praça ficava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas que balançavam ao vento, balões subiam no céu, e o cheiro de quentão, pipoca e canjica tomava conta do ar. Eu me lembro de dançar quadrilha com o vestido de chita que minha mãe tinha feito, os cabelos com tranças e fitas coloridas, o rosto pintado com sardinhas. O sotaque caipira, as brincadeiras, as fogueiras que iluminavam a noite e aqueciam os corações. Era um tempo de união, de comunidade. Todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava. Se alguém ficava doente, a vizinhança se mobilizava para levar um caldo, uma palavra de conforto. Se alguém precisava de ajuda, uma mão se estendia sem que fosse preciso pedir. Era um mundo de gente boa, de valores simples e verdadeiros, onde a palavra valia mais que um contrato. Eu me sentia segura, amada, protegida por uma rede invisível de carinho e cuidado. Minha infância foi assim, um porto seguro, um jardim florido onde eu podia crescer e sonhar sem medo. Eu imaginava o meu futuro cheio de coisas boas, de alegrias, de um amor tranquilo, uma família como a minha, com a casa cheia de risos e cheiro de pão fresco. Mal sabia eu que a vida, meus queridos, tem seus caminhos tortuosos, e que nem todo jardim permanece florido para sempre. Que às vezes, uma tempestade chega sem aviso e arranca as flores, deixando apenas a terra revirada. Eu era uma menina sonhadora, cheia de planos e de uma ingenuidade que hoje me parece quase inacreditável. Acreditava no bem, na bondade intrínseca das pessoas. Via o mundo com olhos puros, sem malícia, sem desconfiança. Essa pureza, essa leveza, era minha maior riqueza, e ao mesmo tempo, a minha maior vulnerabilidade. Eu passava horas lendo os poucos livros que tínhamos em casa, a Bíblia, alguns romances antigos da biblioteca da igreja e os livros da escola.
E sonhava com lugares distantes, com histórias de bravura e superação, com personagens que enfrentavam dragões e conquistavam reinos. Me imaginava uma heroína, mas não sabia que a minha própria história exigiria de mim uma bravura que eu nem sonhava possuir, uma força que eu só descobriria no fundo do abismo. Aos 15 anos, eu já ajudava minha mãe na costura, aprendendo os segredos dos tecidos, a delicadeza dos pontos, a paciência para bordar. Tinha mãos firmes e um gosto especial por criar, por transformar um pedaço de pano em algo bonito e útil. A Maria, minha irmã, era mais de cuidar da casa, cozinhar, bordar panos de prato. O Zé, meu irmão mais velho, já trabalhava com meu pai nas construções, carregando tijolos e aprendendo o ofício. Éramos uma família de trabalhadores, de gente que não tinha medo de suar a camisa, de gente que acreditava no valor do esforço. E assim a vida seguia, tranquila e feliz, como um rio que corre manso para o mar, sem grandes sobressaltos, sem grandes preocupações. Eu não podia imaginar que, em breve, uma tempestade se aproximaria, sem aviso, e mudaria o curso desse rio para sempre, jogando em corredeiras e cachoeiras. A lembrança desses dias me traz uma saudade profunda, uma melancolia de um tempo que se foi, mas que vive, vívido, em cada canto da minha memória. A inocência daquela Helena me faz um carinho na alma, e ao mesmo tempo, um aperto no peito, sabendo que viria a seguir. Mas por enquanto, era só luz, só alegria, só a promessa de um futuro que parecia brilhante e sem nuvens, um céu azul sem uma única nuvem de preocupação. Ah, meus queridos, como a vida pode ser traiçoeira! A gente vive na nossa bolha de felicidade, acha que nada vai nos atingir, que estamos protegidos por uma aura de bem-querer, e de repente, bum! O mundo desmorona, e a gente se vê no meio de uma tempestade sem guarda-chuva. Para mim, essa avalanche, esse terremoto na minha vida, começou de mansinho, com a chegada de um homem que parecia inofensivo, mas que carregava a escuridão no olhar, o seu Otávio. Pouso Alegre, naquele tempo, não recebia gente de fora com tanta frequência assim. Era um lugar onde todo mundo se conhecia pelo nome, pelo apelido, pela história da família. Um rosto novo logo virava assunto na roda de fofoca da padaria, no banco da praça, na feira. E a chegada do seu Otávio foi um burburinho danado. Ele chegou de mala e cuia, com um carro moderno para a época, um corcel azul novinho em folha, que fazia os meninos arregalarem os olhos e os homens mais velhos comentarem sobre a prosperidade que ele trazia. Diziam que ele tinha vindo de Belo Horizonte, da capital, que era um homem de posses, que tinha contatos importantes, que era gente fina. Abriu uma pequena loja de fazendas, dessas que vendem tecidos finos, rendas importadas e aviamentos que a gente só via em revista. Minha mãe, que era costureira de mão cheia e sempre buscava novidades, logo se tornou freguesa assídua, e eu a acompanhava às vezes, curiosa com os tecidos coloridos e os botões brilhantes. No início, seu Otávio parecia um cavalheiro de cinema. Falava macio, com uma voz aveludada, usava roupas impecáveis, sempre de camisa engomada e calça bem passada, cheirava perfume importado, um cheiro forte e adocicado que ficava no ar depois que ele passava. Tinha um sorriso fácil, que se espalhava pelo rosto, mas que não chegava aos olhos. Os olhos dele eram frios, distantes, como duas pedras escuras, mas a gente, na nossa ingenuidade, não percebia isso. Ele parecia um tio bonachão, como dizia minha mãe, um homem respeitável. Ele elogiava o trabalho dela, perguntava sobre a vida da gente, se mostrava interessado nos detalhes da nossa rotina. Minha mãe, ingênua que só ela, achava ele um primor de pessoa, um homem de palavra, que trazia progresso para a cidade. Eu, no começo, também não desconfiava de nada. Ele sempre me cumprimentava com um aceno de cabeça, um boa tarde, mocinha ou um como vai, Helena. Era um cumprimento comum, sem nada de especial, como de qualquer outro comerciante. Mas aí, meus queridos, a coisa começou a mudar, devagar, como uma sombra que se alonga no fim da tarde. Eu tinha uns 17 anos na época, já era uma mocinha feita, com meus primeiros suspiros por um vizinho da mesma idade, o Pedro, um rapaz trabalhador e de bom coração. Era aquela fase de descobrir o mundo, de flertar com os olhos, de sentir o coração disparar com um simples olhar ou um toque de mão. Eu estava no auge da minha ingenuidade, da minha pureza, da minha crença no lado bom da vida. E foi justamente essa pureza, essa leveza da minha alma, que se tornou um alvo fácil, um convite para a maldade. Seu Otávio começou a me olhar de um jeito diferente. Não era um olhar de pai, nem de tio, nem de comerciante. Era um olhar que me deixava profundamente desconfortável, que me fazia sentir um arrepio na espinha, como se uma corrente de ar gelado passasse por mim. Ele me olhava quando eu estava de costas, quando eu passava na rua, quando eu estava na loja com minha mãe e ela se distraía.
Eu sentia os olhos dele queimando nas minhas costas, uma sensação de ser observada, de ser invadida. Um calafrio me percorria, e eu tentava ignorar, achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava imaginando coisas por ser boba. Mas o incômodo só crescia, virando um peso no peito. Ele começou a conversar mais comigo quando minha mãe se distraía com os tecidos, escolhendo cores e padrões. Eram perguntas bobas no começo. Como vai à escola, Helena? Gosta de costurar como sua mãe? Tem mãos de fada, igual a ela. Mas logo as perguntas foram ficando mais pessoais, mais íntimas, com um tom que me deixava ruborizada. Já tem namorado, Helena? Uma moça tão bonita assim deve ter uma fila de rapazes na porta, não é? Não pensa em sair dessa cidadezinha e conhecer o mundo? Belo Horizonte é uma cidade cheia de oportunidades para moças talentosas como você. Ele falava com uma voz suave, quase um sussurro, e eu sentia um nojo, uma repulsa que eu não sabia explicar, uma intuição me avisando do perigo. Meu corpo se retraía, minha voz falhava, eu mal conseguia responder. Eu tentava me esquivar das conversas, inventava desculpas para ir embora, para me juntar à minha mãe, mas ele era insistente. Parecia se divertir com meu desconforto. Uma tarde, minha mãe me mandou ir à loja dele sozinha para buscar umas linhas que tinham chegado, umas linhas de seda que ela precisava para um vestido de noiva. Eu não queria ir, senti um pressentimento ruim, um aperto no peito, mas minha mãe insistiu, sem entender meu receio. É rapidinho, Helena, ele não vai demorar para te atender. E as linhas são urgentes. Fui com o coração apertado, sentindo cada passo na rua de terra. A loja estava vazia, silenciosa, com o cheiro adocicado do perfume dele ainda mais forte. Seu Otávio estava atrás do balcão, lendo um jornal, com os óculos na ponta do nariz. Quando me viu, ele abriu aquele sorriso largo, mas os olhos, os olhos, eram frios, calculistas, como os de um predador que avista sua presa. Ele me atendeu, pegou as linhas, e quando eu fui pagar, ele segurou minha mão. Não foi um toque de pai, nem de comerciante. Foi um toque que me causou um choque, um arrepio que subiu pela minha espinha. Meus dedos formigaram, e eu puxei a mão rapidamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Ele riu. Uma risada baixa, rouca, que me gelou até a alma. Helena, a voz dele era um sussurro, mas me pareceu um trovão, ecoando pelas paredes da loja vazia. Você é uma moça tão bonita, tão nova, tão inocente. Não devia andar sozinha por aí, sabia? O mundo é perigoso para moças como você. Eu não consegui responder. Meu coração batia forte no peito, como um tambor descompassado. As palavras me faltavam, a voz não saía. Mas se precisar de ajuda, pode contar comigo, ele continuou, se inclinando sobre o balcão. Eu estou sempre por perto, sempre disposto a ajudar uma moça tão prendada como você. Eu saí da loja quase correndo, com as pernas bambas, o corpo tremendo, o pacote de linhas apertado na mão. Contei para minha mãe o que tinha acontecido, com a voz embargada, mas ela minimizou, como eu já esperava. Helena, é bobagem sua. Ele é um homem mais velho, só quis ser gentil. Você está com a cabeça nas nuvens por causa do Pedro, por isso está vendo maldade onde não tem. Eu queria acreditar nela, queria que fosse verdade, mas algo dentro de mim gritava que não era bobagem. Era um aviso, um presságio, uma sombra que se aproximava. Os dias seguintes foram um inferno particular. Eu comecei a evitar passar na frente da loja dele, fazia voltas enormes para não cruzar com ele na rua. Se ele aparecia, eu mudava de calçada, fingia que não via. Minha mãe percebeu meu desconforto, minha mudança de comportamento, mas não ligou os pontos. Você está tão estranha, Helena. Não quer mais ir comigo na loja do seu Otávio? Ele é um bom homem, sempre tão atencioso. Eu não conseguia explicar o que sentia. Como uma moça de 17 anos, sem malícia, sem conhecimento do mundo, ia explicar para a própria mãe que um homem mais velho estava assediando com olhares, com toques, com palavras insinuantes? A palavra assédio nem existia no nosso vocabulário daquele jeito, meus queridos. A gente chamava de graça, engraçadinho, malícia. E a culpa, meus queridos, quase sempre recaía sobre a mulher, sobre a vítima. Ela que deu trela, ela que provocou, ela que não se deu o respeito. E eu sabia disso. O ponto de virada, a gota d'água que transbordou o copo da minha inocência, aconteceu numa tarde de sábado, uma tarde quente e abafada de verão. Minha mãe estava na igreja, na novena de Nossa Senhora, meu pai e meus irmãos tinham ido para a roça do meu avô, ajudar na colheita do milho.
Eu estava sozinha em casa, costurando na máquina da minha mãe, ouvindo rádio, uma novela antiga que passava. A casa estava aberta, como era costume na época, com a porta da rua, uma grade de madeira simples, apenas encostada, para deixar o vento entrar. Eu estava tão concentrada no que fazia, tão absorta na melodia da novela, que não ouvi quando a porta rangeu, nem os passos dele. Só percebi a presença quando senti uma sombra cobrir a luz que vinha da janela. Ergui os olhos e lá estava ele, parado na porta da sala, sorrindo. Seu Otávio. Meu coração gelou, como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Minhas mãos tremeram e a agulha da máquina quase furou meu dedo. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, meu corpo estava paralisado pelo terror. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, com um clique seco que ecoou pela casa vazia. Aquele barulho, o clique do trinco, foi como um martelo batendo na minha cabeça, selando meu destino. O ar da casa ficou pesado, denso, irrespirável. Ele veio na minha direção, devagar, sem tirar os olhos de mim, como um animal que cerca sua presa. Helena, a voz dele era um sussurro, mas me pareceu um trovão. Um grito que só eu podia ouvir. Você está tão linda hoje. Tão concentrada no seu trabalho, nem me viu chegar. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam, pareciam presas ao chão. Seu Otávio? O que o senhor faz aqui? Minha mãe não está. Ele se aproximou ainda mais, parando a poucos passos de mim. O cheiro do perfume dele, antes sofisticado, agora me dava náuseas, me sufocava. Eu vim te fazer uma visita. Sua mãe não está? Que pena. Ele sorriu de novo, aquele sorriso que não chegava aos olhos, que era apenas uma máscara. Mas melhor assim, não é? A gente pode conversar um pouco. A sós. Minha mente girava, meus pensamentos se atropelavam, uma confusão de medo e desespero. Eu queria gritar, queria correr, queria que a terra me engolisse, mas meu corpo estava paralisado, refém do pavor. A história, meus queridos, não era de um flerte inocente, de uma graça de um homem mais velho. Era de um predador, silencioso e sorrateiro, que se aproveitava da ingenuidade, da vulnerabilidade e da solidão. Aquele dia marcou o início do meu inferno, o dia em que a minha bolha de felicidade estourou, e eu fui jogada num mundo que eu não conhecia, um mundo de dor, de vergonha, de impotência. O conflito, que antes era uma sombra distante, se tornou uma realidade brutal e inegável, uma mancha escura que se espalharia por toda a minha vida. E eu, meus queridos, estava sozinha para enfrentá-lo, sem saber que aquela tarde mudaria para sempre o rumo da minha existência. O que aconteceu depois que seu Otávio entrou na minha casa, meus queridos, é uma parte da minha história que eu demorei anos, décadas, para conseguir sequer falar em voz alta. É uma ferida que cicatriza com o tempo, sim, mas a cicatriz fica lá, para sempre, visível apenas para mim, lembrando a gente do que foi, do que se perdeu. Eu era uma menina, meus queridos, uma criança grande, mal sabia o que era maldade de verdade, o que era crueldade humana. E ele se aproveitou da minha inocência, do meu medo paralisante, da minha solidão naquele momento fatídico. Eu não vou entrar em detalhes que me machucam, que me fazem reviver o horror daquele dia. Basta dizer que ele me roubou algo que nenhuma menina deveria perder daquela forma: a minha paz, a minha segurança, a minha própria essência, a minha alegria de viver. Ele me deixou ali, jogada no chão da sala, com a alma em pedaços, e a sensação de que eu nunca mais seria a mesma. Depois que ele foi embora, a casa que antes era meu porto seguro, meu ninho de amor e risadas, virou um lugar assombrado, um cenário de pesadelo. Eu me senti suja, violada, como se tivessem arrancado um pedaço de mim, uma parte da minha alma. Eu não conseguia respirar direito, o ar me faltava, meu corpo tremia sem parar, num frio que vinha de dentro. Corri para o banheiro, para a bacia de água fria, lavei minhas mãos com sabão até a pele ficar vermelha, em carne viva, como se pudesse esfregar a sujeira que ele tinha deixado em mim. Mas a sujeira, meus queridos, não estava na minha pele. Estava na minha alma, no meu coração, na minha mente, e eu não sabia como tirá-la de lá. Quando minha mãe voltou da igreja, ela me encontrou encolhida no meu quarto, no cantinho da cama, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o rosto pálido e sem vida. Helena, minha filha, o que houve? Você está pálida, doente? O que aconteceu? Eu não conseguia falar. As palavras me sufocavam na garganta, como se uma mão invisível me apertasse. Eu queria contar, queria gritar o que tinha acontecido, queria que ela me abraçasse e fizesse a dor ir embora, mas o medo me paralisava, me amordaçava. O medo do que ela pensaria, o medo do que diriam de mim na cidade, o medo de ser culpada por algo que eu não tinha culpa nenhuma.
Naquele tempo, meus queridos, uma moça que passava por algo assim era quase sempre taxada de perdida, de oferecida, de leviana. A vítima virava a culpada, a manchada. E eu sabia disso, sentia na pele o peso desse julgamento. Eu inventei uma dor de cabeça terrível, uma indisposição, um mal-estar. Minha mãe, preocupada, me pôs na cama, me deu um chá de camomila. Mas a dor que eu sentia não era no corpo, era na alma, uma dor que não passava com chá nem com remédio. Nos dias que se seguiram, eu definhei. Não queria comer, a comida me dava náuseas. Não queria sair de casa, o sol me incomodava, a luz me feria. Perdi a alegria, o brilho nos olhos, a vontade de viver. Minha risada, que antes era fácil e contagiante, sumiu. Eu me afastei do Pedro, do meu irmão Zé, da minha irmã Maria. Eles perguntavam o que estava acontecendo, tentavam me animar, mas eu não sabia o que responder, não conseguia me abrir. A vergonha me consumia, me corroía por dentro, como um ácido. Eu me sentia quebrada, irreparável, como um vaso de barro que caiu no chão e se espatifou em 1000 pedaços. Minha mãe notou que a coisa era séria, que não era uma simples dor de cabeça. Me levou ao médico da cidade, o doutor Almeida, um senhor bondoso e experiente. Ele me examinou, perguntou sobre o que eu sentia, sobre meus hábitos. Eu inventei tudo de novo, mas ele, um homem que já tinha visto muita coisa na vida, notou a tristeza profunda nos meus olhos, a ausência de vida no meu olhar. Sugeriu que eu precisava de repouso, de cuidar do emocional, que eu estava nervosa. Mas ninguém, nem ele, conseguiu enxergar a ferida invisível que eu carregava, a dor que me consumia por dentro. O pior começou quando os boatos se espalharam pela cidade, como fogo em capim seco. Pouso Alegre era uma cidade pequena, onde as casas eram perto umas das outras, e a fofoca corria mais rápido que o vento, de boca em boca, de quintal em quintal. Não sei como, mas a história de que seu Otávio tinha entrado na minha casa enquanto eu estava sozinha chegou aos ouvidos da cidade. E, como sempre, a história foi distorcida, aumentada, cheia de veneno. Começaram a dizer que eu tinha dado conversa para ele, que eu tinha provocado, que eu tinha chamado. Que eu era uma moça assanhada que não se dava o respeito, que tinha segundas intenções. O julgamento, meus queridos, veio como um raio, me atingindo em cheio, me queimando a alma. Quando eu saía na rua, para ir à padaria ou à missa, as pessoas me olhavam de soslaio, com desconfiança e desprezo. As mulheres viravam o rosto, fingiam que não me viam. Os homens cochichavam entre si, e eu sentia o peso dos seus olhares curiosos e maliciosos. As meninas que antes eram minhas amigas, com quem eu brincava e dividia segredos, me evitavam, mudavam de calçada, fingiam que não me conheciam. O Pedro, coitado, ouviu as conversas, as piadas, e também se afastou, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu tentei explicar para ele, tentei dizer a verdade, mas as palavras não vinham, e ele, na sua inocência masculina, não conseguiu entender a dimensão da minha dor, da minha vergonha, da minha impotência. A cidade me condenou sem sequer me perguntar o que tinha acontecido de verdade, sem me dar o direito de defesa. Eu era a manchada, a estragada, a perdida. A queda emocional foi profunda, meus queridos. Eu não dormia, passava as noites em claro, chorando baixinho no travesseiro para ninguém ouvir. Tinha pesadelos terríveis, revivia a cena, o toque, o cheiro, o sorriso cínico dele. Meu apetite sumiu por completo. Eu emagreci tanto que minhas roupas ficaram largas, parecia um fantasma. A costura, que antes era minha paixão, meu refúgio, virou um fardo. Não conseguia me concentrar, minhas mãos tremiam, os pontos saíam tortos. Eu me sentia um peso para minha família, uma desonra, uma mancha no nome dos Rezende. Comecei a pensar que seria melhor não existir, que assim eu pararia de sofrer e não traria mais vergonha para os meus pais, para meus irmãos. A escuridão me engolia, me puxava para um abismo sem fim. Eu passava horas olhando para o nada, com os olhos vazios, sentindo um vazio dentro de mim que parecia não ter fim, uma dor que não cabia no peito. Minha mãe, vendo meu sofrimento calado, tentava me animar, me dar carinho, mas não sabia como me alcançar. Minha filha, por que você está assim? Me conta o que está te afligindo. Eu sou sua mãe, Helena, eu te amo. Mas eu estava presa na minha dor, no meu silêncio, na minha vergonha. Meu pai, o seu João, um homem forte e reservado, também sofria em silêncio. Eu via a tristeza profunda nos olhos dele quando me olhava, a impotência de não poder me proteger. Eu tinha a sensação de ter desapontado a todos, de ter falhado com a minha família. O pior de tudo era a injustiça gritante.
Eu era a vítima, a violentada, mas era tratada como a culpada, a que merecia o desprezo. Seu Otávio, o algoz, o predador, continuava sua vida na cidade, com seu carro novo e sua loja de tecidos finos, com seu sorriso cínico e sua fama de homem de bem. Ninguém o questionava. Ninguém o olhava torto. Ele era o homem de posses, o cavalheiro de Belo Horizonte, o respeitável comerciante. E eu, a menina simples do interior, era perdida, a desonrada. Essa inversão de valores, essa cegueira da sociedade, essa hipocrisia, me corroía por dentro, me enchia de uma raiva muda. Eu me sentia impotente, sem voz, sem direito de me defender, de gritar a minha verdade. Essa fase durou meses, meus queridos. Meses de escuridão, de solidão, de angústia que parecia não ter fim. Eu me sentia numa prisão, cercada por grades invisíveis de julgamento e preconceito, sufocada pela fofoca e pela maldade. Eu estava no fundo do poço, no mais profundo abismo da minha alma. Mas, mesmo ali, na escuridão mais densa, uma fagulha, bem pequenininha, quase imperceptível, começou a se acender. A chama da revolta, da indignação, de uma vontade teimosa de não me entregar, de não deixar que ele me vencesse. Eu não sabia ainda, mas aquela queda seria o impulso para minha virada, o ponto de partida para minha verdadeira transformação. Mas até lá, o caminho seria árduo, e a dor, uma companheira constante, um lembrete cruel do que eu tinha que superar. A gente chega num ponto da vida, meus queridos, que ou a gente se entrega de vez, se afunda na lama da tristeza e da desesperança, ou a gente chuta o balde, levanta a cabeça e decide lutar com todas as forças que ainda restam. Para mim, esse ponto de virada, esse divisor de águas, chegou quando eu achei que não aguentava mais um segundo sequer. A escuridão era tanta, tão densa, que eu não via mais a luz do dia, nem o brilho das estrelas. Eu me sentia um peso, um fardo para minha família, uma sombra que pairava sobre a casa. Minha mãe, vendo meu estado deplorável, com os olhos fundos e o corpo magro, um dia sentou do meu lado na cama, com os olhos marejados de lágrimas que ela tentava segurar. Ela segurou minhas mãos, que estavam frias e magras, e me olhou com uma intensidade que me atravessou a alma. Helena, minha filha, eu não aguento mais te ver assim. Você está definhando, está sumindo diante dos meus olhos. Por favor, me conta o que houve. Seja o que for, minha filha, nós vamos enfrentar juntas. Eu estou aqui com você, para o que der e vier. A voz dela, embargada pelo choro, mas cheia de um amor incondicional e um desespero que eu nunca tinha visto, tocou uma corda no meu coração que eu achava que tinha se rompido para sempre. Era a primeira vez que ela me dizia de forma tão clara, tão inquestionável, que estaria comigo, não importava o quê, não importava o tamanho da minha dor. Naquele momento, naquele abraço apertado da minha mãe, eu senti uma força brotar de dentro de mim, uma coragem que eu não sabia que tinha, uma chama que eu achei que estivesse apagada. As palavras, antes presas na minha garganta, sufocadas pelo medo e pela vergonha, começaram a querer sair. E saíram, aos poucos, entre soluços e lágrimas que lavavam um pouco da minha alma. Contei tudo a ela, cada detalhe, cada palavra, cada toque, cada segundo de terror que eu tinha vivido. Falei da vergonha que me consumia, do medo que me paralisava, da injustiça que me revoltava. Falei do seu Otávio, da covardia dele, da maldade que ele me causou. Minha mãe me abraçou forte, tão forte que parecia querer juntar os pedaços quebrados do meu ser, me colar de novo. Ela chorou comigo, e suas lágrimas quentes, misturadas às minhas, lavaram um pouco da sujeira que eu sentia na minha alma. Minha filha, ela disse, com a voz embargada, mas firme, você não tem culpa de nada. Nada. A culpa é toda dele, e ele vai pagar por isso. E nós vamos fazer ele pagar por isso, Helena. Nós vamos lutar. Foi ali, naquele abraço apertado da minha mãe, com suas palavras de força e amor incondicional, que a chama da revolta se transformou numa labareda, numa fogueira que queimava dentro de mim. A decisão de mudar nasceu da dor mais profunda, da humilhação mais cruel, da injustiça mais revoltante. Eu não podia mais aceitar ser a vítima silenciosa, a moça que se escondia do mundo. Eu não podia mais me esconder, me encolher. Eu tinha que lutar. Por mim, pela minha dignidade, pela minha família que tanto sofria comigo, e por todas as meninas e mulheres que poderiam passar pelo mesmo. A primeira coisa que fiz foi parar de me culpar. Minha mãe me ajudou muito nisso, me repetindo todos os dias, como mantra: você não fez nada de errado, Helena. Nada. A culpa é dele, só dele. Essa afirmação, dita com tanto amor e convicção, começou a penetrar na minha mente, a desconstruir as mentiras que eu tinha contado a mim mesma.
Eu comecei a me olhar no espelho e não ver mais uma manchada, uma estragada, mas uma sobrevivente. Uma mulher que, mesmo ferida, ainda tinha capacidade de lutar, de se reerguer. A segunda decisão, e essa foi a mais difícil, foi falar com meu pai. Ah, meu pai! O seu João era um homem de poucas palavras, mas de um coração gigante, um rochedo de força. Quando minha mãe e eu contamos a ele o que tinha acontecido, ele ficou branco, pálido como um defunto. Depois os olhos dele se encheram de uma fúria que eu nunca tinha visto, uma raiva silenciosa e profunda. Ele socou a mesa de madeira com tanta força que eu achei que ela fosse quebrar, e eu pensei que ele fosse correr atrás do seu Otávio com uma foice na mão. Mas minha mãe o segurou, com a voz firme. João, violência não resolve. Nós vamos agir com a cabeça, com a lei. Nós vamos buscar a justiça. Meu pai respirou fundo, com a dor evidente no rosto, e mesmo com as mãos tremendo, ele me olhou nos olhos e disse: Minha filha, eu estou com você. Conte comigo para o que precisar. Ninguém vai te humilhar mais. Ninguém. O apoio incondicional dos meus pais foi o meu alicerce, a rocha onde eu me apoiei. Sem eles, eu não teria conseguido dar o primeiro passo. A cidade, meus queridos, continuava com seus burburinhos, com suas fofocas maldosas. Mas eu decidi que não ia mais me esconder. Comecei a sair de casa, devagar no começo, com o coração batendo forte, depois com mais firmeza, com a cabeça erguida. As pessoas ainda olhavam, ainda cochichavam, ainda me apontavam com o dedo. Mas eu levantei a cabeça, olhei para frente. O olhar que antes era de vergonha, agora era de desafio, de dignidade. Eu não era mais a Helena assustada, a vítima. Eu era a Helena que ia lutar, que ia buscar justiça. A gente não tinha muito dinheiro, não. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Mas meu pai disse que ia gastar o que fosse preciso para me ajudar, que ia vender o que fosse necessário. Fomos procurar o doutor Mário, o único advogado da cidade, um senhor de cabelos brancos e voz grave, que tinha fama de ser um homem justo. Contamos a ele toda a história, sem omitir nada. Ele ouviu com atenção, fez anotações em um caderno velho, e no final, ele me olhou com respeito, com uma compaixão que eu não esperava. Helena, não vai ser fácil. A palavra de um homem respeitado e com dinheiro contra a de uma moça jovem e sem posses é sempre complicada, ainda mais aqui no interior, onde as aparências valem muito. Mas nós vamos tentar. Você quer ir até o fim? Você tem coragem para isso? Eu respirei fundo, senti o ar puro encher meus pulmões, e disse com toda a firmeza que eu podia reunir: Sim, doutor. Eu quero ir até o fim. Eu quero justiça. Aquele foi o verdadeiro ponto de virada, meus queridos. A decisão de buscar justiça, de me defender, de não me calar, de gritar a minha verdade para o mundo. Eu sabia que seria uma batalha difícil, que enfrentaria mais julgamentos, mais dor, mais humilhação. Mas a alternativa, a de viver para sempre na sombra do que me aconteceu, a de me esconder do mundo, era muito pior, era uma morte em vida. Eu tinha que recuperar a minha vida, a minha dignidade, a minha paz. E para isso, eu precisava mostrar que não era uma vítima, mas uma sobrevivente, uma lutadora. Comecei a me reerguer, tijolo por tijolo, como meu pai construía as casas. Voltei a costurar, mas com um novo propósito, com uma nova energia. Não era mais só um passatempo, era uma forma de me distrair, de canalizar minha energia, de transformar a dor em arte. Meu trabalho começou a ficar mais detalhado, mais bonito, mais cheio de vida. Eu colocava toda a minha emoção em cada ponto, em cada bordado, em cada costura. Era uma terapia, uma forma de expressar o que eu não conseguia dizer em palavras, uma forma de me curar. Eu também comecei a ler tudo o que podia sobre leis, sobre direitos, sobre justiça. Minha professora, Dona Lúcia, que me encontrou um dia na rua e percebeu minha mudança, se aproximou com carinho. Helena, você está diferente. Mais forte. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Eu contei a ela, e ela me ouviu com carinho, com a sabedoria de uma mestra. Dona Lúcia me emprestou livros sobre direito, sobre a Constituição, sobre a importância da lei. Ela me disse: o conhecimento é a maior arma que você pode ter, minha filha. Ninguém pode tirar o que você aprende. E ela estava certa. Eu devorava os livros, as leis, os artigos, as histórias de casos de justiça. Eu queria entender o sistema, queria saber como me defender, como lutar pelos meus direitos. A sede por justiça me impulsionava, me dava uma energia que eu não sabia de onde vinha. Essa nova Helena estava nascendo, meus queridos.
Uma Helena mais forte, mais decidida, mais consciente do seu valor, mais ciente do mundo ao seu redor. A pureza ingênua de antes tinha sido perdida, sim, brutalmente arrancada, mas em seu lugar, nasceu uma força, uma resiliência, uma sabedoria que eu não sabia que possuía. Eu não queria mais ser a menina vitimizada, a coitada. Eu queria ser a mulher que se levantou, que lutou, que se recusou a ser silenciada. A decisão de mudar não foi fácil, meus queridos. Foi dolorosa, cheia de medo, de incertezas, de noites em claro. Mas foi a decisão mais importante da minha vida. A partir daquele dia, eu não seria mais a Helena de antes. Eu seria a Helena que buscou sua própria justiça, sua própria voz, sua própria redenção. E essa jornada, meus queridos, estava apenas começando. A decisão de lutar, meus queridos, foi só o começo de uma caminhada árdua, cheia de espinhos e pedras pontiagudas. Não é fácil enfrentar um homem de posses, um respeitável comerciante numa cidade pequena do interior, onde o poder e a influência muitas vezes valem mais que a verdade, onde a palavra de um homem rico cala a voz de uma moça pobre. Meu advogado, Dr. Mário, um homem bom e experiente, me avisou: Helena, ele vai tentar de tudo. Vai te desacreditar, vai tentar comprar o seu silêncio, vai tentar te humilhar ainda mais. Você está preparada para isso? Para a maldade que ele pode fazer? Eu disse que sim, com a voz firme, mas a verdade é que nunca se está totalmente preparada para a maldade humana, para a crueldade que algumas pessoas carregam no coração. A primeira coisa que seu Otávio fez foi tentar me subornar. Ele não teve a coragem de vir pessoalmente, é claro. Mandou um emissário, um amigo dele, um comerciante da cidade, o seu Juvenal, um homem que sempre se gabava de ter bons contatos. Seu Juvenal chegou na casa dos meus pais numa tarde, com um envelope grosso na mão, recheado de notas de dinheiro. Ele disse que seu Otávio lamentava o mal-entendido e queria compensar o transtorno que eu e minha família estávamos passando. Era dinheiro, muito dinheiro para os nossos padrões, uma quantia que poderia mudar a vida da nossa família. Minha mãe, indignada, com os olhos faiscando de raiva, pegou o envelope e jogou no chão, as notas se espalhando pela sala. Diga ao seu amigo que a honra da minha filha não tem preço, ela disse, com a voz embargada, mas firme como uma rocha. Eu olhei para o dinheiro espalhado no chão e senti um misto de raiva e nojo. Aquilo só me deu mais força para seguir em frente. Ele queria comprar meu silêncio, mas o que ele não sabia é que o meu silêncio já tinha me custado muito caro, e eu não o venderia por dinheiro nenhum. O processo na justiça, meus queridos, foi uma montanha-russa de emoções, uma verdadeira tortura. Era tudo muito lento, muito burocrático, cheio de papéis, de datas, de idas e vindas. A gente tinha que ir para Pouso Alegre, na sede do fórum, o que era uma viagem de ônibus cansativa, naquelas estradas de terra batida, que levantavam uma poeira danada. As audiências eram assustadoras. O prédio do fórum era imponente, frio, com cheiro de mofo e papel velho. Seu Otávio aparecia sempre impecável, com um terno bem cortado, acompanhado de um advogado engravatado, que tentava me intimidar com perguntas capciosas, com um sorriso debochado. A senhorita não teria, por acaso, provocado o senhor Otávio com suas roupas, com seus olhares? A senhorita não teria, talvez, interpretado mal a gentileza de um homem mais velho e bem-sucedido? Eu tinha que respirar fundo, lembrar das palavras da minha mãe, do olhar firme do meu pai, e responder com firmeza, com a voz que eu estava aprendendo a encontrar. O advogado dele tentava pintar um quadro de mim como uma moça ambiciosa, que queria se aproveitar do dinheiro de um homem rico, que inventou tudo para dar um golpe e ganhar fama. Diziam que eu era uma mentirosa, uma interesseira. Isso doía, doía muito, ouvir aquelas mentiras sobre mim, aquelas acusações infundadas. As pessoas na cidade, que já me julgavam, agora tinham provas para suas fofocas, para suas condenações. Eu via os olhares de desdém, ouvia os cochichos na rua, as risadinhas abafadas. Alguns até riam de mim, abertamente. Minha autoestima, que eu estava começando a reconstruir com tanto esforço, era atacada a cada dia, a cada palavra maldosa. Mas eu não podia ceder, não podia me dobrar. O maior obstáculo, meus queridos, foi a falta de provas concretas. Era minha palavra contra a dele, e a dele valia mais para a sociedade da época. Naquele tempo, não existia celular para filmar, não tinha câmera de segurança em cada esquina, não tinha exame para comprovar o abuso de forma tão clara. Era o que eu dizia contra o que ele dizia. E a sociedade, como eu já contei, tendia a acreditar no homem, ainda mais se ele era de posses, se tinha boa reputação. O Dr. Mário, meu advogado, era um homem bom e experiente, mas até ele sentia dificuldade do caso.
Helena, a justiça é cega, mas às vezes, também é surda para o grito dos mais fracos. Ele me disse uma vez, com tristeza nos olhos, mas sem desistir. Minha família sofreu muito comigo. Meus pais foram alvo de fofocas e olhares de pena, de comentários maldosos sobre a vergonha que eu tinha trazido. Meu pai, que sempre foi um homem orgulhoso, sentia a humilhação, a impotência de não poder me proteger de tudo. Minha mãe, coitada, chorava escondida no quintal, para que eu não a visse. Meus irmãos também foram afetados, ouvindo piadinhas e comentários maldosos na rua, na escola. Mas, apesar de tudo, eles nunca me abandonaram. Eles eram a minha fortaleza, o porto seguro onde eu podia chorar e recarregar as forças, onde eu me sentia amada e protegida. Teve um dia, numa audiência, que eu estava tão exausta, tão cansada de lutar, que pensei em desistir de tudo. Eu estava ali, sentada no banco dos réus, me sentindo mais uma vez a culpada, a julgada. Seu Otávio estava do outro lado da sala, com aquele sorriso cínico no rosto, me olhando como se eu fosse um inseto. Eu senti uma dor tão grande no peito que achei que meu coração ia parar de bater. Foi quando a dona Lúcia, minha antiga professora, que estava lá para me apoiar, fez um sinal para mim do fundo da sala. Ela me olhou nos olhos, com carinho e uma força que me atravessaram, e fez um gesto com a cabeça, como quem diz: não desista, Helena. Você é forte. Naquele momento, eu me lembrei de tudo que eu tinha passado, de todas as noites sem dormir, de todas as lágrimas derramadas, de todas as humilhações. E decidi que não ia dar a ele o prazer da minha derrota, da minha desistência. Eu ia lutar até o fim. As audiências se estenderam por meses, meus queridos, parecia que não ia ter fim. A cada sessão, eu tinha que reviver a dor, contar novamente história, responder as mesmas perguntas. Era um desgaste emocional enorme, uma exaustão que me consumia. Eu saía do fórum com a cabeça latejando, o corpo cansado, mas com a alma cada vez mais forte, mais resiliente. Porque cada vez que eu falava, eu me fortalecia. Cada vez que eu enfrentava o olhar dele, eu vencia um pedaço do meu medo, um pedaço da minha vergonha. A luta não era só judicial, era também uma luta interna, uma batalha diária contra os meus próprios demônios. Eu tinha que lidar com os fantasmas da memória, com a voz interior que me dizia para desistir, para me conformar. Eu me refugiava na costura. Criava vestidos com tecidos vibrantes, cheios de vida, com cores alegres, como se quisesse trazer para fora a cor que faltava no meu mundo, na minha alma. Cada ponto era uma oração, cada linha, um fio de esperança que eu tecia com as próprias mãos. Eu me lembro de uma tarde, voltando de Pouso Alegre no ônibus, depois de uma audiência particularmente difícil. Eu estava cansada, desiludida, com o olhar perdido na paisagem que passava pela janela. Uma senhora sentada ao meu lado, uma desconhecida, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, me perguntou com uma voz suave: minha filha, você está bem? Parece tão triste, tão abatida. Eu não respondi, apenas balancei a cabeça. Mas ela continuou, como se lesse a minha alma: a vida tem seus espinhos, sim, e a gente tropeça, cai. Mas a gente precisa ser forte. As árvores mais fortes são as que resistem às tempestades mais bravas, as que se enraizam fundo na terra. As palavras dela, ditas sem saber da minha história, me tocaram profundamente. Parecia um sinal, um recado do céu. Eu tinha que ser forte, tinha que resistir, tinha que me enraizar. Aquele processo me ensinou muito sobre a natureza humana, sobre a crueldade, a hipocrisia, mas também sobre a bondade e a solidariedade. Porque em meio a tantos julgamentos e olhares de desprezo, houve pessoas que me apoiaram, que me estenderam a mão. Além da minha família e da dona Lúcia, algumas vizinhas mais antigas, que me conheciam desde criança, me mandavam um aceno de cabeça discreto, um sorriso de encorajamento, mostrando que estavam do meu lado, mesmo que em silêncio. A tia Zulmira, que fazia doces maravilhosos, sempre me mandava um pedinho de ambrosia, meu doce preferido, com um bilhetinho escrito à mão: Deus está contigo, Helena. Tenha fé. Pequenos gestos, mas que faziam toda a diferença, que me davam forças para continuar. No final, depois de quase 2 anos de luta, de idas e vindas ao fórum, de noites sem dormir, o veredito veio. Era minha palavra contra dele, e o juiz, sem provas concretas, sem testemunhas oculares, não conseguiu condená-lo por abuso sexual. O crime, na época, era ainda mais difícil de provar sem evidências físicas, sem a tecnologia de hoje. Mas, por pressão do Dr. Mário, que não desistiu de mim, e pela minha persistência em contar a verdade, em não me calar, ele foi condenado por invasão de domicílio, perturbação da ordem, e teve que pagar uma multa alta. Para muitos, talvez não fosse o suficiente, não fosse a justiça plena.
Para mim, foi uma vitória. Não foi a condenação que eu desejava, não foi a justiça perfeita que eu sonhava, mas foi o reconhecimento de que ele tinha feito algo errado, de que ele não era inocente. Foi a primeira vez que a minha voz foi ouvida e que ele, o intocável seu Otávio, foi minimamente punido. Aquela multa, para ele, era migalha, mas para mim, era prova de que eu tinha lutado, e que ele não tinha saído ileso, que a impunidade não tinha prevalecido por completo. A luta foi real, os obstáculos foram enormes, mas eu não desisti. E essa persistência, meus queridos, essa teimosia em buscar a verdade, já era minha maior vitória, o primeiro passo para minha redenção. Depois do julgamento, meus queridos, a vida não voltou ao que era antes, não. Seria ingenuidade pensar assim. Mas ela se abriu para um novo caminho, um caminho que eu jamais imaginei que trilharia. Aquele veredito, mesmo não sendo o que eu esperava de uma condenação por abuso, me deu um fôlego, um respiro. Significava que, de alguma forma, a justiça tinha reconhecido que algo errado tinha acontecido, que a minha palavra tinha algum peso, e que seu Otávio não era tão intocável assim. Ele foi embora da cidade pouco tempo depois, vendeu a loja de fazendas e sumiu. Ninguém mais ouviu falar dele. A cidade respirou aliviada, e eu mais ainda. Aquela nuvem escura que pairava sobre a gente, sobre a minha casa, começou a se dissipar, e um raio de sol, tímido no começo, começou a aparecer. Eu estava diferente. A Helena de antes daquele pesadelo, aquela menina ingênua e sonhadora, que só queria casar e ter filhos, não existia mais. No lugar dela, nasceu uma mulher com cicatrizes, sim, marcas profundas na alma, mas com uma força e uma determinação que eu nem sabia que possuía. A experiência de ter que lutar, de ter que enfrentar o julgamento da sociedade, de ter que reviver a dor tantas vezes para contar a minha verdade, me transformou. Eu não era mais frágil, era resistente como o jatobá do meu quintal, que aguentava as secas e as tempestades. Eu era uma árvore com raízes profundas. Eu continuei costurando, mas a costura, que antes era só um hobby e uma forma de me acalmar, virou um propósito. Eu comecei a fazer roupas diferentes, com tecidos mais encorpados, com modelos que valorizavam a mulher, que davam liberdade de movimento, que não apertavam, que não sufocavam. Eu não queria mais fazer vestidos de festa para esconder os corpos, para disfarçar as formas. Eu queria fazer roupas que dessem confiança, que fizessem as mulheres se sentirem bonitas e fortes por dentro e por fora. As mulheres da cidade, principalmente as mais velhas, que tinham me apoiado, e as mais jovens, que buscavam algo novo, começaram a me procurar. Elas queriam meus vestidos, minhas saias, minhas blusas. Diziam que minhas roupas tinham alma, que elas sentiam a energia boa que eu colocava em cada peça. Eu sentia que, através da costura, eu estava me expressando, e ao mesmo tempo, estava ajudando outras mulheres a se sentirem bonitas e fortes, a se libertarem de amarras. Mas a costura era só uma parte da minha jornada, meus queridos. Durante o tempo em que eu estava estudando as leis com Dona Lúcia, para me defender no processo, eu me descobri fascinada pelo universo do direito. Eu queria entender por que as leis eram daquele jeito, por que a justiça era tão difícil de alcançar para quem não tinha voz, para quem era pobre, para quem era mulher. Eu queria ser aquela voz. Então, tomei uma decisão ousada para uma moça do interior naquela época, no final dos anos 70. Eu ia estudar direito. Meus pais, que me apoiavam em tudo, acharam a ideia um pouco maluca no começo. Estudar direito, Helena? É tão longe, e é coisa de homem. Mulher casa, tem filhos, cuida da casa. Mas eu estava irredutível. Não, mãe, não é só coisa de homem. É coisa de quem busca justiça. E eu vou ser essa mulher. Dona Lúcia, minha mestra e amiga, me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos em uma faculdade de Direito em Juiz de Fora, uma cidade maior, com mais oportunidades. Era um desafio enorme. Eu ia morar longe de casa pela primeira vez, ia conviver com gente de outro mundo, ia ter que me adaptar a uma vida completamente diferente, sem o cheiro do fogão a lenha da minha mãe, sem o sino da igreja. Mas eu não tinha medo. Eu tinha um propósito, uma missão. Então, meus queridos, a Helena que vocês conheceram no começo dessa história, a menina que sonhava em ser professora no interior, se tornou uma estudante de direito em uma cidade grande. Eu me mudei para uma pensão simples, dividindo o quarto com outras moças que também vinham do interior para estudar. No começo, foi difícil, sim. A vida na cidade era um turbilhão, tudo muito rápido, muito barulhento, muito diferente do meu ritmo. Eu sentia a falta do cheiro de café torrando, do canto dos galos, da tranquilidade da minha Pouso Alegre. Mas eu me agarrei aos estudos como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação.
As aulas de direito eram fascinantes, um mundo novo que se abria diante dos meus olhos. Eu devorava os livros, as teses, os debates. Eu era uma das poucas mulheres na turma, e muitas vezes, a única com sotaque caipira, o que gerava algumas piadinhas no começo. Os colegas riam de mim, me olhavam com desdém, mas logo viram que eu era dedicada, que eu me destacava, que eu era inteligente. Eu queria aprender cada detalhe, cada brecha da lei, para que nenhuma outra Helena sofresse o que eu sofri, para que nenhuma outra mulher fosse silenciada. Minha paixão pelo direito me levou a uma área específica, o direito da família e os direitos da mulher. Eu me aprofundei em casos de violência doméstica, de abuso, de injustiça social. Eu queria entender o que levava a sociedade a julgar a vítima, a silenciar a dor, a perpetuar ciclos de violência. Eu me dediquei de corpo e alma, e me formei com mérito, uma das melhores alunas da minha turma, com diploma nas mãos e a alma cheia de esperança. O final impactante e verdadeiro da minha história não foi eu me tornar uma advogada de sucesso em um grande escritório na capital, com muito dinheiro e fama. Não. Meu caminho foi outro, um caminho mais humilde, mas muito mais significativo para mim. Depois de formada, eu voltei para o interior, mas não para Pouso Alegre. Voltei para uma cidade maior, vizinha, chamada Santa Rita do Sapucaí, onde abri um pequeno escritório de advocacia, bem simples, numa casinha alugada. No começo, poucos me procuravam, desconfiados de uma mulher advogada. Mas a notícia de que a Helena, aquela menina que tinha lutado sozinha contra um homem poderoso, agora era advogada, começou a se espalhar de boca em boca, como um sussurro de esperança. E as mulheres começaram a aparecer, uma a uma, trazendo suas dores, suas histórias, suas buscas por justiça. Eu não cobrava caro. Muitas vezes, eu nem cobrava, se a mulher não tivesse condições de pagar. Meu escritório se tornou um porto seguro para mulheres que, assim como eu, tinham sofrido abusos, traições, violências de todo tipo, silenciadas pelo medo e pela vergonha. Eu as ouvia com paciência, com carinho, sem julgamento. Eu as encorajava a falar, a denunciar, a lutar pelos seus direitos, a não se calarem. Eu as ajudava a encontrar a voz que eu demorei tanto para encontrar, a erguer a cabeça, a se libertarem de amarras invisíveis. Eu me tornei uma defensora da mulher, uma voz para as invisíveis, para as esquecidas, para as que eram silenciadas. Minha sala ficava cheia de histórias, de dores, de lágrimas, mas também de esperança, de recomeços, de vitórias. Eu as ajudava a se divorciar de maridos abusivos, a conseguir pensão para os filhos, a denunciar assédio no trabalho, a lutar pela guarda dos seus filhos. Meu trabalho era mais que uma profissão, era uma missão, um legado. Cada vitória de uma mulher era uma vitória minha, uma reparação por aquilo que me aconteceu, uma forma de dar sentido à minha própria dor. Eu me lembro de um caso, o de uma moça chamada Ana, que tinha sido agredida brutalmente pelo marido. Ela estava apavorada, com medo de denunciar, de ser julgada, de perder os filhos. Eu a ouvi por horas, segurei sua mão, contei um pedacinho da minha história para ela, para que ela soubesse que não estava sozinha. Ela me olhou com os olhos marejados de lágrimas, mas com um brilho de esperança, e disse: Dona Helena, se a senhora conseguiu, eu também consigo. A senhora me deu coragem. E ela conseguiu. O marido foi preso, e ela se reconstruiu, encontrou um novo emprego, uma nova vida, longe da violência. Cada vez que eu via uma mulher se levantar, eu sentia que meu próprio sofrimento tinha um sentido, que a minha dor tinha se transformado em luz para outras. Não foi um final de conto de fadas, com um príncipe encantado e riqueza, não. A vida me levou para outros caminhos. Eu não me casei, não tive filhos biológicos. Mas eu construí uma família de mulheres fortes e corajosas, que me viam como uma luz, uma esperança, uma inspiração. Eu me tornei a advogada das mulheres, a voz das que não tinham voz, a força das que se sentiam fracas. A vingança que eu busquei não foi contra um homem, mas contra o sistema, contra a injustiça que silenciava tantas Helenas por aí. E essa, meus queridos, essa foi a minha verdadeira e impactante vitória, a minha redenção, o meu legado. E assim, meus queridos, chegamos ao fim da minha história. Uma história de dor, de superação, de luta incansável e de um propósito que a vida me trouxe de uma forma inesperada, no meio de um turbilhão de sofrimento. Hoje, com os meus 82 anos bem vividos, com os cabelos brancos que são mapa da minha vida e as mãos já enrugadas pelo tempo, eu olho para trás e vejo uma vida cheia de marcas. Sim, cicatrizes profundas na alma, mas também de muita beleza, de muita força, de muita luz. As cicatrizes do passado não me definem, elas não me diminuem. Pelo contrário, elas me contam uma história, a história de uma mulher que se recusou a ser quebrada, que se levantou mais forte a cada queda, que encontrou a sua voz no silêncio da dor.
Eu não sou mais a menina ingênua de Pouso Alegre, aquela que sonhava com um futuro simples e tranquilo. Aquela Helena se foi, mas a essência dela, a vontade de aprender, a paixão por ajudar o próximo, o amor pela justiça, ainda estão aqui, vivas dentro de mim, me impulsionando a cada dia. O que me aconteceu na juventude foi um trauma, uma ferida profunda que me acompanhou por muito tempo, mas foi também o catalisador que me impulsionou a buscar um caminho diferente, a encontrar a minha verdadeira vocação, a minha missão de vida. Eu me tornei uma voz para as mulheres do meu tempo, uma defensora das que não tinham voz, e isso, meus queridos, me preenche de uma forma que nada mais preencheria, me dá um sentido que transcende qualquer dor. A vida me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, em nunca tropeçar. A verdadeira força está em levantar todas as vezes que a gente tropeça, em sacudir a poeira, em curar as feridas e seguir em frente com a cabeça erguida. A gente não escolhe o que acontece com a gente, não escolhe as tempestades que nos atingem, mas a gente escolhe como vai reagir a elas. E eu escolhi lutar. Escolhi não me calar, não me esconder. Escolhi transformar a minha dor em força, o meu trauma em propósito, a minha vergonha em coragem para outras. Hoje, quando vejo as mulheres mais jovens, as netas e bisnetas que vêm ao meu escritório, cheias de sonhos e com mais liberdade para falar, para denunciar, para buscar seus direitos, eu sinto que a minha luta valeu a pena. A sociedade mudou, e ainda precisa mudar muito, mas a voz feminina está mais alta, mais presente, mais respeitada. E eu tenho orgulho de ter contribuído um pouquinho para isso, de ter sido uma pequena luz no caminho de tantas mulheres. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que me ouviu até aqui, que dedicou seu tempo para escutar a minha história. Compartilhar essa parte da minha vida não é fácil, é reviver dores, é abrir feridas que nunca se fecham de todo. Mas é também um ato de cura, de libertação, de deixar ir o que me pesava. Eu espero, do fundo da minha alma, que a minha jornada inspire vocês a nunca desistirem dos seus sonhos, a sempre buscarem a sua verdade, a sua justiça, a sua voz. Não importa o que a vida jogue no seu caminho, por mais difícil que pareça, lembre-se, você é mais forte do que pensa, mais resiliente do que imagina. Se essa história tocou o coração de vocês, se fez vocês refletirem, deixem um comentário aqui embaixo, me digam o que acharam, qual parte mais emocionou vocês. E não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para mais histórias reais da Vó Helena. Que a paz, a força e a coragem estejam sempre com vocês, iluminando seus caminhos. Um beijo grande da Vó Helena, e até a próxima prosa.